Momento Saúde e Nutrição. Em nossos estúdios, a Carla Metzner. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Não só a Carla, mas a Angelina tá aqui também, vai ser locutora, né, Angelina? Tá com fone de ouvido também, tá ouvindo tudo. Bom dia, Angelina. Fala bom dia. Não, ainda não. Como anunciado no começo do programa, a gente vai falar hoje sobre o glúten, né? Isso mesmo, glúten, o famoso glúten. O que é o glúten? O glúten, na verdade, assim, ele é uma proteína que está presente em alguns cereais, né? Então, assim, no centeio, na cevada, no trigo, principalmente, né? Nas farinhas, porque, assim, ele dá aquela elasticidade, por exemplo, no pão. Se você faz um pão sem o glúten, você não tem aquela elasticidade no pão. Por exemplo, se você pega a farinha branca, um monte, assim, na mão, coloca na água, você vai amassando ela e vai colocando na água, você vai ficar com o glúten na mão. É aquela massa ali que ficou, porque assim, o resto vai saindo. Daí aquela massa ali, aquele glúten, ele fica, aquela elasticidade, esse é o glúten. Olha. Né? Então, assim, por isso que existem as farinhas sem glúten e tudo mais. Então, assim, o pão, ele cresce mais macio, ele dá, na verdade, essa elasticidade mesmo. Então, e o pão é um dos alimentos mais antigos, né? E as pessoas consomem até hoje, então... Consomem muito, né? Consomem muito, inclusive, né? Esse que é o tal do glúten mesmo, que as pessoas falam. Só que o glúten não tem só nesses produtos, né? Tem na cerveja, tem no ketchup, por exemplo, e tem vários produtos assim industrializados que acabam tendo o glúten, né? Então não é só no pão, por exemplo. Por quê? Outros produtos industrializados, eles depende da composição, né? Por causa dos ingredientes mesmo, acaba tendo glúten. Por isso que hoje todos produtos assim industrializados são obrigatórios conter escrito se contém glúten, não contém glúten, orientação nutricional, né? É bem importante, principalmente naquela informação nutricional atrás ou na frente, assim, sempre escrito bem grande, não contém glúten, se realmente ele não contém, né? E pode ter algum problema de saúde, o consumo, a ingestão de produtos com glúten? Na verdade, assim, hoje existe uma doença chamada doença celíaca, que são pessoas que o glúten não é bem aceito pelo intestino e é desencadeado pelo sistema imunológico mesmo, né? Então, assim, é uma doença que acaba atacando o intestino. Então, a pessoa acaba tendo diarreia ou o intestino prende, né? Mas geralmente é diarreia. E acaba, claro, comprometendo a absorção dos nutrientes, né? Tem pessoas que têm coceiras, alergias, né? Mas a doença celíaca em si, que é uma mais conhecida pelo glúten mesmo, problema com o glúten seria mais isso, que daí ataca principalmente o intestino mesmo. Então é um problema relacionado, que a gente pode dizer, né? E são esses alguns sintomas para a detecção dessa doença? Ela assim, ou ela pode ser conhecida também como uma intolerância ao glúten, né? Tem pessoas que têm alergias, que nem eu falei, alergia na pele, fica com a pele vermelha, se consome tipo uma pizza. Sim. Tem pessoas que não podem consumir, né? Então fica com a pele vermelha, dá coceira, tudo mais. Tem essa sensibilidade ao glúten. Ou vai dar diarreia. Então, assim, se comeu qualquer produto, pão, pizza, qualquer produto que tenha glúten, vai ter a diarreia. Então, esse é um dos sintomas, assim, que mais é aceito. Mas, claro, tem pessoas que têm isso, mas não é considerada doença celíaca, né? Porque tem só uma intolerância ao glúten, tem uma alergia ao glúten, né? Então, depende muito de cada caso. Então, assim, por isso que era interessante detectar, na verdade, né? E tem alguma forma de detectar? Com exames médicos, né? Só Principalmente, assim, para você comprovar, na verdade. Eu, como nutricionista, recebo muitos pacientes com problemas, assim, relacionados. Por exemplo, atendi uma criança esses dias, de 7 anos, ela tinha muita dor na barriga, na barriga. E aí, claro, vem relacionado a vários fatores. Mas eu só pedi para a mãe retirar o leite e o pão, por exemplo. Pão, bolo, essas coisas. Ela não tirou por completo, mas reduziu, a dor da criança parou. Olha só. Entende? Estavam já investigando várias outras coisas, já estavam preocupados. E aí, ontem até atendi essa criança, a criança melhorou.
totalmente a dor na barriga que ela tinha. Então, provavelmente, daí, claro, agora a gente vai fazer uma investigação via laboratório para pedir ver se ela realmente tem a alergia ao glúten, a intolerância. Então, eu, como nutricionista, posso solicitar o exame e pedir. Como se vai no médico, a mesma forma, né? O médico também vai, às vezes, investigar. Mas, assim, como tá na nutricionista, a gente faz essa investigação através da dieta e depois, ou antes, também a gente pode estar solicitando os exames, né? E tirando o glúten do cardápio, é mais saudável e emagrece, Carla? Então, assim, tem uns certos mitos, né? Às vezes as pessoas, eu vou tirar o glúten porque emagrece. Agora eu vou comer só a tapioca, né? Então é mito. A tapioca, ela só não tem o glúten, né? Mas ela é um carboidrato. Então as pessoas se iludem muito e esquecem, daí colocam aquele monte de coisa dentro da tapioca também. Então, assim, é questão de calorias. Se você, por exemplo, não é tirando o glúten que você vai emagrecer, né? É tirando calorias. Então, assim, se você tirar o açúcar, tirar a gordura, tirar várias outras coisas, você também vai emagrecer, né? Então, claro que você tirando o glúten da tua alimentação, claro que você vai emagrecer. Então, assim, às vezes a pessoa associa isso, entendeu? Sim. Eu tirei o glúten, então eu emagreci, né? Claro, não necessariamente. Porque tirou várias coisas que tem caloria. Uma delas que tem muita caloria é o macarrão, por exemplo, o pão, né? Tira o pão da tua alimentação. Se você... Tem pessoas que comem pão 2 vezes por dia. Tira 1 vez por dia o pão, você já emagrece. Só pelo fato de você ter reduzido a quantidade. Então, assim, eu acho assim que a alimentação precisa ser equilibrada. Se é necessário tirar o glúten, é interessante retirar o glúten, né? Para que a pessoa se sinta bem. É igual eu estava contando dessa criança. Sim. Tirou, viu que melhorou, não precisa voltar a comer, ou vai voltar a comer menos, né? Então, mas hoje, assim, que nem eu tava falando, os alimentos geralmente estão escritos em cima, não contém glúten, ou contém o glúten, porque realmente tem pessoas que têm alergias, problemas de saúde, né, que a gente tá falando relacionado a isso, que dá problema se comer qualquer coisa. Tem pessoas, por exemplo, que são tão intolerantes ao glúten, que se ela fizer um bolo sem glúten, sem a farinha de trigo, sem nada, numa bacia que foi preparado um pão anteriormente com farinha de trigo, ela vai ter diarreia. Entendeu? Então, assim, uma pessoa que é assim, ela tem que fazer tudo separado. Ela tem que ter o prato dela, a bacia dela. Então, tem que ser tudo separado mesmo. Fazer bem restrito, né? Nossa. Isso tem bastante pessoas que é assim. Isso, sem uma orientação, fica praticamente impossível, né? É bem complicado. Então, assim, às vezes eu falo, até tem crianças que têm esses problemas. Por isso que eu falo assim, ninguém deveria oferecer nada para criança, entendeu? Assim, por exemplo, você tá com uma criança, vê uma criança, as pessoas querem oferecer comida, oferecer bala, oferecer alguma coisa assim. Até bala tem glúten. Então, assim, a gente não pode oferecer nada para uma criança antes de pedir para a mãe. Porque hoje tem muitas alergias alimentares, tem diabetes, tem colesterol. Aí chega, às vezes, alguém... Eu sei porque acontece muito isso comigo. Sim. Às vezes as pessoas chegam e querem agradar uma criança e vão oferecer comida, né? E algo que talvez a criança seja alérgica. Não possa consumir. E daí? Aí tem toda aquela questão, não pode, daí já dá aquele, né? Então, assim, sempre é bom pedir pra mãe, eu posso dar um chocolate, tudo tem glúten. Então, isso tem que cuidar, né? Então, assim, é legal, assim, observar isso. E hoje já tem muitas coisas que não tem glúten. Então, inclusive na Nutrivida, hoje até fiz uma postagem do macarrão de arroz. Inclusive, ele é sem glúten. Olha só. Né? Então, assim, qualquer pessoa pode consumir. A pessoa não quer consumir glúten, pode consumir o macarrão de arroz, que ele é bem legal, bem gostoso. Tem as bolachas sem glúten, tem os chocolates sem glúten, tem shake sem glúten. Então, nós podemos introduzir isso na alimentação. Claro, você vai reduzir algumas calorias, tira alguma coisa ali, você já está consumindo mais saudável. Claro que o intestino sem o glúten melhora também. Sim. Então, quem tem intestino preso pode estar consumindo esses alimentos. E lá na Nutrivida nós temos várias opções. Que bacana. Isso, é só lá nos visitar e conhecer esses produtos, né, Marcos? Sempre é bom se manter bem orientado certinho para melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral, né? E claro, procurar Nutrivida na Rua Paraguai 83, telefone 3268-3131. Isso mesmo, certo? Já sabe de cor, né? A gente fala todo dia, né? Com certeza. Daquele dia vai ter outra locutora aqui, ó. A Angelina vai
tá aqui também, vai virar locutora, né? Já que o pai não quis. Né? O papai fala, tchau, papai. Será que o papai ouve nós? Fica todo envergonhado. Fala um bom dia, então. Bom dia a todos, né? Fala um bom dia. Acho que ela só gostou do fone de ouvido, né? Verdade. Obrigado, viu? Valeu, Marcos. Até semana que vem. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.